Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geotecnia ambiental e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as propriedades índices dos solos, que são algumas propriedades físicas que relacionam grandezas volumétricas e gravimétricas, que têm a ver com a massa, dos constituintes do solo, que nós vamos ver que são 3, sistema trifásico, ar, água e sólidos, partículas sólidas. Vamos lá? Uma boa aula a todos! Eu gostaria de começar com uma frase que diz que não basta ter quilos de conhecimento quando se tem gramas de atitude. Então é uma frase que nos chama a atenção para a importância de colocar nosso conhecimento em prática, Então sempre que possível a gente tem que conseguir relacionar a teoria à prática e colocar os nossos conhecimentos a serviço da sociedade, para ajudar a todos que precisam. Bem, pessoal, nosso conteúdo técnico da aula de hoje, como eu disse na introdução, é propriedades, índices ou propriedades físicas dos solos. E os nossos solos, vale lembrar, que são constituídos por uma mistura de partículas sólidas. Essas partículas têm natureza mineral e orgânica, ar e água, formando, portanto, um sistema trifásico, sólido, gasoso e líquido. Aqui temos uma figura que nós vamos trabalhar com ela bastante ao longo da apresentação, que relaciona as grandezas volumétricas e gravimétricas. Então, aqui nós temos as 3 fases, gasosa, líquida e sólida, e nós temos o volume ocupado pelo ar, o volume ocupado pela água, que aqui nós vamos simbolizar pela letra W de água em inglês, e o volume ocupado pelas partículas sólidas. Então, cada uma das 3 fases tem o seu volume. Quando nós temos a união do volume ocupado pelo ar e pela água, nós chamamos de volume de vazios, são os poros. Então, o ar e a água são os poros, os vazios do solo. Quando eu somo os vazios com as partículas sólidas, nós temos o volume total, o volume das 3 fases. Do lado de cá, na parte gravimétrica, nós temos que as partículas sólidas ocupam, além de ocupar um lugar no espaço, que é o volume, elas têm massa, medidos em gramas ou quilogramas. Então, as partículas sólidas têm massa, a água tem massa e nós vamos desconsiderar a massa do ar. Então, toda a massa do ar é considerada zero, nula. E a massa total, portanto, é a soma da massa de água com a massa de partículas sólidas, tá ok? Outra coisa também que é importante dizer é que essa massa, pode ser transformada em peso. Então, na física, nós temos a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força-peso, quando a gente fala em medida de peso, nós estamos medindo em Newton, que é justamente a multiplicação da massa em gramas ou quilogramas vezes a aceleração da gravidade. Bem, pessoal, continuando, as propriedades que nós vamos estudar hoje são a porosidade, índice de vazios, grau de saturação, grau de aeração, teor de umidade, massa específica, peso específico e peso específico das partículas sólidas. Então, vamos nessa. Bem, pessoal, porosidade. A porosidade, que são os poros, representa a fração volumétrica ocupada por ar e água. Lembrando, são os espaços vazios que são ocupados pelo ar e pela água. E a porosidade é uma característica física muito importante para os solos, Então, os solos, quando porosos, são muito importantes para o crescimento das plantas, que precisam de água e ar para respirar, se desenvolver, penetrar no solo, conseguir nutrientes. Então, um solo agricultável é muito importante que ele tenha porosidade adequada.
E quanto maior a densidade do solo, menor o espaço poroso. Então, quando a gente fala densidade, é a massa que ocupa um mesmo volume, né? Nós estamos falando de compactação e adensamento. Então, uma forma de aumentar a densidade do solo, que seja diminuir o espaço poroso, é através da compactação ou adensamento. Nós já vimos em aulas anteriores que a compactação é a retirada do ar, né? O espaço ocupado pelo ar. E o adensamento é a retirada da água intersticial, né, que está aderida às partículas sólidas do solo. E nós vimos que é mais fácil compactar o solo do que adensar o solo, que é retirar toda a água, né? E a compactação é uma operação muito importante para quando a gente precisa de um solo resistente, firme, para poder construirmos em cima dele. Então, um solo que, dentro da geotecnia, que vai receber uma obra civil, um prédio, uma ponte, uma estrada, uma rodovia, precisa ser um solo bastante compactado e bastante resistente. Então, aqui nós temos qual é a formulazinha da porosidade. Então, ela é assim, né? Aqui nós vamos denominar a porosidade pela letra N, minúsculo, e é a relação, ou seja, a divisão entre o volume de vazios e o volume total da amostra. Então, o volume de vazio, ocupado por ar e água, dividido pelo volume total da amostra. Então, eu deixei a figurinha aqui ao lado para que a gente possa consultar quem é o VV, volume de vazios, e V, o volume total, né? E é dada em porcentagem. Então, se nós temos 10 de volume total e 2 ocupado por volume vazio, nós temos que 2%. Desculpem, se nós temos 100 de volume total e 2 ocupados por volume vazio, nós temos que 2% da amostra é de espaços vazios, né? Que é a nossa porosidade, ocupada pelos poros. Próxima propriedade, índices de vazios. É parecido com a porosidade, né? Nós estamos falando dos espaços vazios, porém o denominador é diferente. Então, a porosidade relaciona os espaços vazios com o volume total. Já o índice de vazios, ela relaciona o volume de vazios com o volume de partículas sólidas. Então, é parecido, mas é um pouco diferente, porque o denominador é diferente. Então, repetindo, porosidade relaciona volume de vazios com o volume total da amostra. Já o índice de vazios relaciona o volume de vazios com o volume de sólidos. Então, tá aqui, ó, volume de vazios com volume das partículas sólidas. Vejam que é uma relação adimensional, ou seja, nós não podemos falar em porcentagem justamente porque um não está inserido, né? Não está dentro do outro. Enquanto que a porosidade, sim, faz sentido a gente falar em porcentagem, porque o volume de vazios está dentro do volume total. Já volume vazios e volume de sólidos, né, são independentes, vamos dizer assim. Então, não pode ser expresso em porcentagem. Próximo, grau de saturação. Grau de saturação tem a ver com a quantidade de água. Então, é o volume de água e o volume de vazios. Nessa relação, o volume de água está inserido dentro do volume de vazios, por isso faz sentido falar em porcentagem. Volume de vazios, volume de água em relação ao volume de vazios. Esse é o grau de saturação dos solos. Próximo, grau de aeração, né? É o complemento do grau de saturação. Por que complemento? Porque vazios é a soma de ar e água, né? Então, grau de saturação e grau de aeração são complementares, né? A soma dos dois dá 100%. E o grau de aeração, portanto, é a relação entre o volume de ar com o volume de vazios e pode ser expresso em porcentagem.
Bom, então até aqui, porosidade, índice de vazios, grau de saturação e grau de aeração são as propriedades que relacionam as grandezas volumétricas, né, os volumes. A partir de agora, nós vamos estudar a parte gravimétrica, a parte que envolve as massas. E a primeira propriedade que nós vamos estudar é o teor de umidade. O teor de umidade também tem a ver com água, com a quantidade de água. Porém, agora a gente está estudando massa. É a relação entre a massa de água e a massa de partículas sólidas presente em uma amostra de solo. Então, o teor de umidade, a gente retira uma amostra, uma parte pequena, e essa amostra vai para o laboratório, a gente faz por diferença entre a amostra total, a massa total, medida na balança, e essa amostra ela vai para a estufa, perde a água, fica seca, fica só a parte sólida, e a gente mede a massa de água por diferença entre o peso do solo antes de ir para a estufa e depois de ir para a estufa a 180 graus depois de 24 horas. Né? Então, essa é a característica do teor de umidade. Então, é uma medida que precisa de um tempo e precisa de equipamentos de laboratório, como a estufa, É uma balança de precisão para a gente medir as gramas. E a gente precisa também de um dessecador, que é um ambiente hermeticamente fechado, onde que essa amostra, após sair da estufa, ela fica ali em repouso para entrar na temperatura ambiente, para que a gente possa medir na balança. Então, teor de umidade relaciona então massa de água sobre massa de sólidos e pode ser expressa em porcentagem. Depois, massa específica. O que é massa específica? É a relação entre massa total e volume total. Então, se eu pegar a massa e o volume, a relação entre a massa e o volume, eu tenho que isso é massa específica. Quando eu estou falando da massa antes de ir para uma estufa, então eu tenho teor de água, teor de umidade nessa amostra, eu posso falar de massa específica aparente. Depois que eu levo essa amostra para uma estufa e eu retiro totalmente a água, aí nós temos a massa específica seca, que é aquela que passou por uma estufa. Relembrando a unidade, massa no sistema SI em gramas, volume em centímetro cúbico. Depois, densidade relativa. Então, a densidade relativa é a relação entre massa específica do solo em comparação à massa específica da água pura. A massa específica da água pura é uma propriedade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, para cada, a gente pode relacionar que 1 centímetro cúbico de água, que é o volume de água, ocupa uma massa, tem uma massa de 1 grama. Essa é uma propriedade da água, e a do solo, a massa específica do solo é relacionada com a água, e como é dividir por 1, então é igual. A massa específica do solo é a mesma que a densidade relativa do solo, só que muda a unidade. Quando eu estou falando em gramas por centímetros cúbicos, é massa específica. Quando eu estou falando sem dimensão, sem unidades adimensional, aí já pode ser a densidade relativa, já que eu estou comparando com a massa específica da água, que é 1. Próximo, peso específico. Qual é a diferença de massa específica para peso específico? Eu tenho que transformar a massa em peso. E como eu faço isso? Eu transformo a grama ou quilograma para unidade de Newton, que é multiplicando pela aceleração da gravidade. Normalmente a gente aproxima a aceleração da gravidade, que é 9,8, para 10. É uma aproximação, e isso ajuda bastante. Então, se o seu peso é 60 quilos, você tem vezes 10, 600 newtons. Que mais? E o peso específico é, então, a relação entre o peso total e o volume total.
que agora nós vamos medir em quilonewtons por metro cúbico, né? Então aqui já transformamos um pouco, não está mais na unidade do sistema internacional, é quilonewtons por metro cúbico. E a relação entre peso específico e massa é só multiplicar por 10. Se você tem a massa e quer o peso, você multiplica por 10. Se você tem o peso e quer a massa, você divide por 10. Também a gente pode falar em peso específico aparente úmido e peso específico seco. O aparente significa que se considera o volume total no denominador. E quando é o seco, aqui nós estamos falando já retirada a água, né? Só das partículas sólidas. O que mais? A gente pode falar em massa específica das partículas sólidas. Então aí, em vez de falar em massa e volume total, a gente está falando só das partículas sólidas. Então aqui, ó, ms dividido por vs, né? Só das partículas sólidas. E a unidade gramas por centímetro cúbico. Peso específico das partículas sólidas é o mesmo, é transformar a massa em peso, que é multiplicar por 10, e dividir pelo volume, né? Nós vamos ter a unidade de quilonewton por metro cúbico. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício, né, para a gente poder relacionar todas essas propriedades que acabamos de aprender. De uma quantidade de solo, massa total de 22 kg e volume respectivo de 12,2 litros, extrai-se uma pequena amostra para a qual determina-se a massa úmida. O que é massa úmida? Massa de água mais massa de partículas sólidas, que é 70 gramas. Então, dos 22 quilos, eu retirei uma amostra de 70 gramas, uma amostra úmida, tem partículas sólidas mais água. E depois de levado à estufa, eu meço a massa seca, ou seja, só as partículas sólidas, que dá 58 gramas. Então, antes de levado à estufa, a amostra tinha 70 gramas. Pós-estufa, nós temos aqui 58 gramas. A diferença, portanto, é a massa de água. E o peso específico das partículas sólidas, que é determinado em laboratório, existe um ensaio para isso, é de 26,7 kilonewtons por metro cúbico. Então, esses são os dados do nosso exercício. Massa total, volume total, a massa úmida, a massa seca e o peso específico das partículas sólidas. Pede para se calcular teor de umidade, massa específica aparente, a massa dos sólidos, a massa da água, volume dos sólidos, volume do vazio, índice de vazio, porosidade, grau de saturação e grau de aeração. Parece muito, mas é bem intuitivo. As continhas são fáceis, né? É apenas divisão. Vamos lá. Teor de umidade. Então, teor de umidade relaciona massa da água sobre massa dos sólidos, das partículas sólidas, vezes 100. E a massa da água nós vamos ter por diferença. Diferença entre quem? Entre aquela pequena amostra que foi levada à estufa. Então, a amostra total, né, antes da estufa, 70, menos 58, que é a amostra seca. Nós vamos ter aqui a massa de água. Dividido pela massa seca, que é o 58, nós teremos o teor de umidade multiplicado por 100, que vai dar 20,7%, né? Então, é assim que a gente relaciona o teor de umidade. Massa antes de ser levada à estufa, daquela pequena amostra, a massa seca dividido pela massa seca. Depois, massa específica aparente. Como a gente vai achar a massa específica aparente? Do solo todo, né? Então, nós estamos aqui falando não só das partículas sólidas, mas a massa específica total. Então, massa específica é massa dividido por volume, e nós vamos pegar aqui a quantidade de solo total, 22 quilos dividido por 12,2 litros. E aqui nós temos a unidade em quilogramas litro, que é o mesmo que, né, se a gente dividir aqui por 1000 quilogramas dá grama, e o
litro é o mesmo que dividir por 1000 centímetros cúbicos. Então, a unidade é a mesma, né? Não precisamos fazer nenhuma alteração, uma conversão de unidade. Por quê? Porque a massa específica em unidades SI, Sistema Internacional, é dada em gramas por centímetros cúbicos. E a massa total foi dada em quilogramas por litro. Mas é só fazer a divisão, não precisa de nenhuma alteração de unidade. Depois, a massa dos sólidos, né? A massa, nós já temos aqui a massa da água. E agora eu quero saber, na verdade, a massa da água a gente tem daquela pequena amostra, né? E a massa dos sólidos. Só que essa massa de sólidos é a massa do todo, não daquela pequena amostra de 70 gramas que foi levado para a estufa e depois ficou com 58 gramas. Não, eu quero saber qual que é a massa de sólidos em relação aos 22 quilos, né? Que eram a massa total do solo. Então, eu vou pegar o teor de umidade, que é o mesmo, seja numa pequena amostra, seja na amostra total, o teor de umidade é o mesmo. Então, é por aí que nós vamos chegar nessa resposta. Eu vou pegar o teor de umidade que eu já achei na letra A, e agora eu vou usar a massa de água, seria os 22 quilos menos a massa de sólidos, que é o que eu quero encontrar, dividido pela massa de sólidos vezes 100, e o teor de umidade é o mesmo. Então, veja bem que nós relacionamos aquela pequena amostra com a massa total. E agora, resolvendo matematicamente essa equação, né, eu passo dividindo 100, né, vai dar 0,207. Depois eu passo multiplicando o ms para o outro lado da equação. Depois eu passo para o outro lado que está aqui subtraindo, eu passo para cá adicionando, né, somando. Faço a soma e depois faço a divisão. E encontro que a massa de sólidos em relação à massa total é de 18,2 quilos. Né? Então, de 22 de solo total, 18,2 é de partículas sólidas. A próxima pergunta é qual é a massa de água em relação a essa massa total. É só a gente fazer a diferença. 22 quilos é tudo, 18,2 é de partículas sólidas, portanto, 3,8 é de água. Próxima, volume de sólidos. Então, aqui, ó, eu quero saber qual é o volume de sólidos. Para essa pergunta, nós vamos usar o dado de peso específico das partículas sólidas, que é 26,7 kN por metro cúbico. Esse é um dado do exercício. Eu vou dividir essa informação de peso específico por 10, que é a aceleração da gravidade, e eu vou ter a massa específica. Né? Com a massa específica, é o que? A massa específica das partículas sólidas é a massa dividido pelo volume de sólidos. Então, que é justamente o que eu quero. Então, eu já tenho a massa específica, eu tenho a massa, porque eu encontrei na letra na letra C, que a massa de sólidos é de 18,2 quilos, que é o mesmo que 18.200 gramas. E agora é só resolver essa continha e eu vou encontrar que o volume de partículas sólidas ocupa 6.816 centímetros cúbicos. Passando para litros, 6,8 litros, né, do total de 12,2 litros. Depois, volume de vazios. Agora tá fácil, eu tenho o total e tenho o volume de sólidos, eu tenho o volume de vazio por diferença. Qual é o total? O total era 12,2 litros. Passando tudo para centímetro cúbico, vai dar 12.200 centímetros cúbicos menos o volume das partículas sólidas, eu encontro o volume de vazio, que é 5,384 centímetros cúbicos.
Depois, índice de vazio. Índice de vazio é o volume de vazios, que eu já encontrei, dividido pelo volume de sólidos, que eu também já encontrei. Então, é só fazer a divisão e a gente encontra que o volume é 0,79, lembrando que é adimensional. Porosidade. Volume de vazio dividido pelo volume total vezes 100. Então, também nós já encontramos anteriormente volume de vazios, volume total vezes 100, e a porosidade é dada em porcentagem. Grau de saturação. Grau de saturação é o volume de água dividido pelo volume de vazios. É interessante que para saber o volume de água, a gente vai precisar da massa específica da água. Lembra que é uma propriedade? 1 grama por centímetro cúbico. E eu já sei que a água tem massa de 3,8 quilos. Passando isso para grama, dá 3.800 gramas. E cada grama ocupa 1 centímetro cúbico. Portanto, o volume é igual à massa. E o volume ocupado pela água é 3.800 centímetros cúbicos, dividido pelo volume de vazios, vezes 100, dá 70% de grau de saturação. E o grau de aeração é o complemento, vai ser, portanto, 30%. Né? E se a gente fizer a continha aqui, é o volume de vazios menos o volume ocupado pela água, dividido pelo volume de vazios. Né? Então, esse é o volume ocupado pelo ar, que é o complemento do grau de saturação. Se um é 70%, o outro é 30%. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço demais a atenção de vocês e nós vamos fazer mais exercícios para vocês poderem exercitar todas essas continhas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.